Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juanjo Nakajodo y esto es Un Gallín en Japón. Y hoy en Solo Conversar de Japón vamos a encontrarnos recién después de un tiempo bueno, puedo conversar así directamente porque siempre he estado en contacto por Instagram con un amigo que conocí en un festival muy curioso aquí en Japón que, bueno, gracias a Tavo, un youtuber brasilero que hizo una juntada ahí. El festival que ya habrán visto en el canal de YouTube. Y bueno, tuve la oportunidad y la suerte de conocer a Bruno y conversar un poco de estos temas que nos gusta, que es el tema Japón principalmente y tema de fotografía también, ¿no? Y bueno, sería interesante ver una perspectiva distinta porque traemos muchas personas de habla hispana aquí al canal para que nos cuenten sus experiencias en el tema de vivir en Japón, cómo la pasan por acá, qué cosas es lo que hacen, qué es lo que les divierte del país, sus hobbies. Y bueno, sería también interesante ver... Sabemos que es las personas que tienen mayor cantidad de descendencia japonesa en el país de Brasil. Y bueno, acá en Japón son la colonia más grande también de extranjeros. Así es que bueno, hoy día tenemos a Bruno de invitado aquí con nosotros en el canal. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas. Gracias por aceptar la invitación al podcast y conversar un poco de tu experiencia, de tu vida y de tu trabajo aquí en Japón. Opa, obrigado, eu que agradeço, satisfação imensa mesmo de estar aqui, e essa oportunidade, né, da gente conversar. Eu me lembro que quando a gente se conheceu no dia do evento, né, alguns meses atrás, eu também fiz uma entrevista com você e a gente trocou contato e até hoje a gente segue com essa amizade. E eu gosto muito disso, de ter esse tipo de conexão, e principalmente porque a gente tem algo bem em comum, temos canal no YouTube, e somos fotógrafos, então eu acho bem legal a gente ter essa amizade, essa conexão e troca de experiências e culturas e nacionalidades, né? Eu acho muito bom. Bueno, nos colocamos en doble pantalla para poder conversar ahí, bueno, para que nuestro público nos vea y el público de Un Gallín en Japón, que bueno, también va para el podcast de audio, no solo el video va en YouTube, y para los que están escuchándonos en Spotify, en Evox, especialmente en Evox que sube esa plataforma, nos puedan escuchar esta conversa de hoy día. Bruno, ¿qué tal Japón? ¿Qué tal esos primeros años en Japón? ¿Ya cuántos años tienes acá en Japón? Então, eu tô no Japão há 9 anos e meio. Cheguei aqui em 2015, bem no comecinho de 2015. Cheguei aqui com 24 anos. Hoje eu tô com 34, em janeiro faz 10 anos que eu tô aqui. E assim, né, caminhando. É uma experiência, assim, eu falo não só especificamente Japão, mas eu gostaria que todos pudessem ter a oportunidade de sair do seu país e ter uma experiência de ficar um tempo fora, conhecer novas culturas, novas pessoas, idiomas, nacionalidades. Isso eu acho que faz bem para todos, né? Sim. É como a gente conversou um pouco antes nos bastidores, o começo é difícil para todo mundo. Não tem como. Não tem como, verdade? Não tem como. Mas é importante até esse começo para a gente ter esse processo de adaptação. E, por exemplo, eu estou aqui há 9 anos e meio e eu valorizo muito o meu começo e todo esse processo que eu vivi até aqui. E a gente vai evoluindo, né? Vai percebendo a adaptação na comida, no idioma, nas amizades e na vida geral, né? Porque tudo envolve. A família também, né? Você já tinha família aqui no Japão? Ou... Sim, eu sou descendente de terceira geração, Sansei, e só por parte de pai. Então, a família do meu pai, a grande maioria, tá toda aqui no Japão. Eu tenho primos aqui em Miyake, meu pai mesmo mora em Suzuka, aí tem minha irmã, tem meu irmão. Agora a família da minha mãe, meus pais eles são separados, é brasileira pura, então tudo no Brasil. Aí, minha mãe no Brasil, tem um outro irmão no Brasil também. Bueno, al menos ayudó un poco, ¿no? Porque tener familia aquí, porque tem personas que vienen solas, ¿no? Sí, sí. A veces mis padres, por ejemplo, ¿no? Llegaron a Japón solo ellos dos, más después llegó mi tío, todo, mi tía, pero fue duro porque año 90, 1990, ahí
No es como ahora que tienen todo, ¿no? Tienen Sim, supermercado de verdade, brasileiro, peruano. Esse tempo era verdade. só japonês e tem esos jeroglíficos aí na rua aí que não sabe que tá falando, não sabe dónde ir. É, Estaba complicado nesse tempo. E bueno tener familia aquí ya para poder a ayudar un poco, ¿no? Aparte uhum, também a colônia brasileira, né, tem, mais sim, grande aqui de Japão, então é muito agora, né, 2024 é muito fácil viver aqui. sim. Sempre que você falou algo importante sobre chegar aqui, ter a família, ter essa estrutura, eu me lembro que quando eu cheguei, pra mim era normal, não, vou lá, tá meus tios, Hum. meu pai tá lá, tenho meus primos. Então pra mim era super normal. Aí, e quando eu cheguei aqui, eu vim com meu irmão, em 2015, o apartamento já estava mobiliado, já estava alugado, só a gente só chegou e entrou, não era de empreiteira, era particular e tal. E para mim, na minha cabeça, quando eu cheguei, isso é normal. Mas aí, conhecendo o pessoal, brasileiros, peruanos, outras nacionalidades também, que eu fui ver na realidade que não é para todos isso. Hum. Então, eu me sinto agradecido e privilegiado de ter a minha família aqui, ter tido a estrutura quando eu cheguei. E porque boa parte do pessoal que eu conhecia na fábrica, ou era só o casal com filhos, sozinho, ou era só a pessoa sozinha, não tinha ninguém. E eu ficava, nossa, como a coragem, né, para Hum. fazer isso. Aí sobre quando a gente se reúne até hoje em família, algum almoço, ou ver tios, ou vou na casa do meu pai, sempre tem a conversa. Ah, na época, a gente tinha que esperar um caminhão a cada 15 dias com produto brasileiro, com jornal, jornal mesmo de notícia Passada já? passada, e era desse jeito. E hoje daí eles falam, ah, vocês estão vivendo uma geração agora que é bem mais fácil, mais tranquilo, tem É. mercado, assim, tem bastante mercado em volta, restaurante, fora outras coisas também, loja de carro, Hum. a gente mesmo que é fotógrafo consegue atender a comunidade da, dos nossos países e tal. Mas que eles falam que na época não tinha nada disso, né? Ninguém pensava em empreender, ninguém pensava em ter um comércio. Hum. Era muito difícil, acessível. Assim. No, el Japón de ese tiempo era muy fechado, ¿no? Muy cerrado. No daba también mucha Sim, accesibilidad para los extranjeros. No como ahora sim, que ten ya esa obligación porque ten mucho hafu, mucho sim. que es mitad japonés, mitad extranjero aquí. Entonces ya es obligado, ¿no? También porque É, mayoría de ellos, como no sé, en caso de Brasil también, cuando uno viene descendencia, a veces arreglan o arruman sus documentos, entonces ya miran uhum, japonés. En caso de Perú igual, ten japoneses que vivieron en Perú, más tuvieron filhos y apuntaron a ellos como japoneses, ¿no? Puro. sim, sim. Entonces al Eu venir acredito, acá ya es mucho más fácil y para el japonés ya obligado a aceptar también, ¿no? verdade. Eu acredito também que uma realidade que o Japão vive, e eles, aos poucos, eles reconhecem isso, mas não querem dar o braço a torcer, é que o Japão precisa, né, dos Mm, estrangeiros para trabalho, principalmente para trabalho. E para acontecer, para o Japão se mover e a economia acontecer no Japão, eles sabem que isso é importante. Então, direto, né? Eu acho que de repente a cada ano ou a cada 2 anos a lei vai se ajustando, vai mudando, aí melhora uma coisa ali, aí de repente eles fecham, piora, depois abre de novo, e aí eu sempre, desses 9 anos, eu acompanho e fica nesse equilíbrio. Uma hora tá legal para vir, outra hora não tá, eles dificulta, não tem como ter uma régua e medir e falar assim, não, é só por isso que acontece. Aí começa a juntar vários fatores, né? Você mm, falou, japonês que vai para fora e tem família, e no Brasil, que é a maior comunidade japonesa que existe no mundo é no Brasil, né? mm. Então, com isso, acabar tendo acordos de políticos, né? E aí acaba entrando, que nem agora. Por ejemplo, Tendo... yo te cuento, ¿no? Yo tengo una tía en Brasil. Ah, tem? Mi Olha. abuelo japonés, llegaron a Ah, Perú, llegaron cinco hermanos, ah, pequeños. Mi tía,
que é maior de 14 anos, meu avô chegou com 5 anos. A maior foi para o Brasil. Ah, que legal. Entonces ella tiene familia ahí, fiz familia, casó ahí como un brasileiro, de ahí después de no sé cuánto tiempo, ella voltó a Perú para encontrar con mi avó. Y ahí ya conocí a familia brasileira, aí minha avó fala português muy bem, ela casou lá. Essa eu não sabia. Así que também tem família aí por parte de irmã de minha avó, né? Sim, sim. Então, eu acredito que tudo isso, todo esse processo que acontece e da gente estar aqui, eu vejo como oportunidade, sabe? Como algo que é da gente aproveitar mesmo, porque eu conheço milhares, assim, de pessoas que gostaria de estar no meu lugar, de ter a descendência, ou de ter algum contato, né, com o Japão, o japonês e tal. Aí, eu vejo sempre pelo lado positivo, né? Muito bom. Sí, eso es bueno. ¿Y qué tal pasear por todo Japón? ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Más tranquilo? ¿Es relajado? ¿Puedes levar a mala con a câmera que cuesta $1.000 e não faz nada? Então, assim, é que eu não sei em Peru, né, mas é a realidade, mas Brasil... É Sudamérica, assim, todo igual. Então, porque Brasil, eu fui pra lá no final de 2022, fiquei lá 4 meses passeando. E depois de uns 20 dias lá no Brasil, então acaba acostumando, fica mais tranquilo. Mas a hora que chega, já fica olhando pros lados, já sabe, fica desconfiado, porque infelizmente a criminalidade no Brasil é muito grande. Mas todo Sudamérica, né? Igual, quase igual. Isso que é complicado, porque aqui eu consigo pegar a minha câmera, minha máquina, e agora são 8 e pouco da noite, ou nem que fosse 2 horas da manhã, e sair fotografando a cidade, sair para uma praia, tirar fotos, sem medo, sem problema nenhum, que eu sei que nada vai acontecer. Te cuento lo que yo fiz ontem, que estaba por Tokio ahí con unos amigos de España. Fuimos a un restaurante y yo para separar mi mesa, ¿no? A mesa, dejé el celular y dejé de lado para separar otro asiento a cámara. Sim. Eu sei que eu vou para outro país e não dá para fazer isso daí. Não dá. Eu já li muitas matérias, noticiários, falando que o Japão é o país mais seguro do mundo. Mas, assim, também já vi muitos youtubers que viajam o mundo que falam que sim, é um país seguro, mas existem países comparados ao Japão também, que extremamente seguro, você pode... E também tem a questão da honestidade, né, do japonês. Você esquecer a sua câmera na mesa de um restaurante e sair e deixar ela ali, se for um japonês, ele vai lá, olha, esqueceram aqui, não vai pegar pra ele. Não. Ele tem essa honestidade de dar devolução. E no Brasil, além da criminalidade, também tem essa questão que se você esquecer, a pessoa vai pegar pra ela e vai embora. Então, tipo... Eu ficava choqueado aí quando, falo antes da pandemia, né? Eu também saía passear, tomar foto por ali. Eu olhava que no Starbucks, né, a menina deixava o Mac aí na mesa, né? Ia para o banho. Demorou, voltou e estava a Mac. Ninguém pegou. Aqui desse tempo, eu já perdi a minha carteira 2 vezes. E por incrível que pareça, as 2 vezes, aí eu vou lembrando o caminho que eu fiz, passo nos lugares, e aí tá lá, em algum lugar, eles sempre deixam, né, no galpão, aí pergunta meu nome, a minha idade, e onde eu moro, para conferir se sou eu mesmo, os documentos, e me devolve, com dinheiro, com cartão de crédito, com tudo. Aí essas coisas, assim, de Japão me surpreende muito, porque... No Brasil também, já perdi carteira. Eu tenho uma facilidade de perder carteira. E deu um trabalho, porque não foi nem a perca financeira do dinheiro, porque não tinha muito. Mas foi a perca de documentos e ter que fazer tudo de novo. Isso é um trâmite, né? Nossa. Tem que fazer tudo de novo. Agora aqui aconteceu e a última vez foi no começo do ano. Bueno, nos contabas de
Sim, de lo que estabas pasando ahí. Otra consulta era el tema de eh, ahí donde tú llegaste a Japón ese 2015. sim, eh, Sé que me has contado que tenías ya el departamento, el apato ya todo instalado, sim, sim. una familia vivía perto de ti, entonces trabajar en Japón. ¿Cómo fue ese impacto de trabajar en Japón? Porque me imagino que en países, en tu propio país es muy distinto, ¿no? Sim, sim, Aquí en Japón es un poco más kibishi, como hablan muchos, y aparte sim. el idioma también, ¿y cómo fue con esos primeros años con el idioma japonés? Sobre o trabalho, assim, não foi um processo tão difícil de adaptar, porque no Brasil, desde novo, desde os 12, 11 anos, eu sempre trabalhei. O que foi difícil foi me adaptar com os horários Mm, de trabalho, porque eu me lembro que eu cheguei em Yamanashi e fui trabalhar numa fábrica de doces, que mm, tem em Yamanashi. E por ser doce, eles me colocaram uma linha, né? E eles me colocaram no começo da linha, onde começa a fabricação do doce. Então, para começar um doce, como toda receita, farinha, ovo, aí tinha mel também. E aí, o que acontecia? Eu entrava, tipo, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Tinha um dia que dava uma variada. Então, eu tinha que entrar 2 horas da manhã ou 3 horas, de madrugada mesmo, para a hora que chegasse 7, 8 horas da manhã que todo mundo tá chegando, a massa já estava pronta para rodar a linha. Isso para mim me quebrou, porque foi muito difícil. Aí o japonês ele tem o café da manhã japonês é o arroz, peixe, ele tem costume de comer comida no comida, café da claro. manhã. Então, como eu entrava 2, 3 horas da manhã, chegava 9 horas da manhã, 8 horas às vezes da manhã, o japonês falava assim para mim, Bruno, é só hora de almoçar. 8 horas da manhã eu ia almoçar. Eu ficava muito assim, chocado com isso. É uma realidade que eu nunca vivi no Brasil. Wow. Aí esses horários de trabalho e horário de alimentação, e aí quando dava meio-dia ou 1 hora da tarde acabava o serviço, eu ia embora para casa e eu tinha que dormir ali no máximo até umas 6, 7 horas da noite para ter que acordar 3 não, eu tinha que acordar 1 hora antes, pelo menos, para mim preparar minhas coisas para ir trabalhar. Então eu estranhei muito isso, o trabalho nisso. Só que aí eu fiquei 10 meses e depois já fui para autopeça. Aí a autopeça já equilibrou, que aí eu, eu comecei a trabalhar só Yakin, né, que é o período da noite, e aí era o horário fixo, não tinha eu tinha horário para comer, tinha horário para dormir e era mais tranquilo quanto a isso. Sobre o idioma, até hoje eu tenho uma dificuldade, não sou fluente. Melhorei bastante, é claro que a gente trabalhando com japonês em fábrica, a gente evolui naturalmente, normal. Mas também exige um pouco de disciplina e de esforço, né, de cada pessoa para aprender. E eu tô ainda nesse processo, então eu acredito que, claro, eu melhorei de lá para cá porque eu vim com 0 idioma, eu só sabia falar arigato e ohayo, né, obrigado e bom dia, só. Como todo mundo que vem con básico, ¿no? Así. Não sabia nada. Aí agora eu já sei ler hiragana, katakana, sei alguns kanji, eu sei conversar na fábrica, o que eu quero pedir eu sei falar, eu consigo mais compreender do que falar, mas eu compreendo tudo. E aí eu consigo falar se o japonês estiver falando muito rápido, eu consigo, e eu tenho cara de estrangeiro, então eu tenho a flexibilidade de pedir para o japonês, olha, fala um pouquinho devagar que eu não estou conseguindo entender. Aí a maioria entende, fala, tudo bem, então aí começa a falar devagar, pausado, aí eu consigo entender. Então eu vejo que hoje o idioma não é uma barreira tão grande para mim, mas eu
por outro lado, eu penso que se eu tiver um pouquinho mais de disciplina e me esforçar mais um pouco, o idioma vai fazer uma grande diferença para mim. Porque eu vou conseguir ter acesso a mais pessoas, e eu não tô falando apenas de japonês, porque você sabe, não é só japonês que fala japonês no Japão. Todo estrangeiro que tá no Japão morando aqui fala japonês. Então, eu sabendo japonês, eu vou ter acesso a outros estrangeiros e vou ter acesso principalmente a japonês. Sí, porque muchos hablan que yo voy a Japón con inglés. Y aquí o el menino que nace en Japón, o vas a ver japonés en caso de vos, japonés brasileño, portugués y japonés español de Perú. Mas no vas a ver inglés. El mismo japonés não fala inglês. Ou se fala inglês, fala muito mal, muito ruim. Então... eu penso assim, hoje eu tô morando em Nagoya, mas desses 9 anos, eu tô em Nagoya faz 6 meses. Mas desses 9 anos, eu sempre morei no interior, cidade pequena. Então, a pessoa para vir pro Japão e vir como turista, ela vai em lugares turísticos onde, claro, o inglês é mais fácil, pessoas falam inglês. Trabalham em comércio que falam inglês, hotel, isso em todo mundo. No mundo inteiro é assim. Mas agora, pessoas que vêm para morar, ou principalmente para uma realidade de fábrica, ou então que vêm aqui para morar em um lugar que não é grande, que não é turístico, que é uma cidade pequena, ou uma coisa regional, só com inglês passa dificuldade, não tem como. E eu consigo enxergar isso de uma maneira muito fácil, porque mesmo morando em Nagoya, que é o centro do Japão, uma grande cidade, você sabe, em Tóquio é tranquilo, você vai em qualquer lugar, fala inglês, ok, mas dá uma afastadinha, já não consegue, aí começa a dar um pouquinho de trabalho. E aí eu morando aqui em Nagoya, às vezes eu vou comprar alguma coisa, eu vou a algum comércio, ou quero pedir algo e não consigo falar em japonês, eu arrisco em inglês e mesmo assim o japonês ele dá aquela pensada, te fica olhando dá uma esforçada tentando entender, sabe, assim. Então eu imagino que, aliás, eu penso assim que é essencial estar no Japão e saber falar japonês, ou pelo menos compreender para você... O básico, né? O básico. Saber ler ali o basicão de hiragana, katakana, e falar algumas coisas ou outra, umas palavrinhas-chave. Foi assim que eu fui desenvolvendo para aprender. E ainda estou no processo. Ano passado eu fiz um curso, um brasileiro, né? Aqui no Japão. Fiz 10 meses de curso. Aí eu senti uma diferença muito grande, que deu um up, assim, no meu Nihongo, com esse curso. Aí é algo que eu recomendo. A pessoa que vem para morar, pega um curso básico aí, de internet, tem até coisa gratuita que no YouTube mesmo, que tem muita coisa boa. Tem essa facilidade agora, né? Facilidade de ter curso gratuito. YouTube te dá essa oportunidade de ter cursos grátis na mesma plataforma. Em Instagram mesmo tem vários professores de japonês, né? Que te ensinam aí. Eu conheci um amigo na fábrica, um brasileiro, ele chegou aqui em 2019. E ele tinha um caderninho com uma caneta, e todos os dias ele tinha a missão de aprender uma palavra nova. Então, é o tipo de pessoa que desenvolveu rápido o Nihongo, né, o japonês, porque ele não tinha vergonha nenhuma de chegar no japonês, na fábrica, e perguntar, como que fala isso? E tentava, olha, como que é mesmo isso aqui? Como que fala cabelo? Como que fala pessoa? Como que fala carro? Como que fala tudo? Aí o japonês também tem essa questão, né? Você ter a sorte de cair com um japonês que tenha paciência e seja legal para te ensinar ali, porque não é todos. E aí ele foi aprendendo, desenvolveu legal, em questão de meses, assim, ele estava conseguindo, assim, conversar, dar risada, falar o basicão ali na fábrica, e veio sem falar nada. Então, acho que isso depende muito da força de vontade da pessoa, querer aprender. E ter a coragem de... O meu professor sempre falava,
Se você quer aprender um idioma ou qualquer outra coisa na vida, você tem que errar. No erro que você aprende. Então você fala errado, e aí se tem uma pessoa que te corrige, é melhor ainda, porque você nunca vai esquecer aquilo. É uma verdade. Y lo bueno de Japón es que si você erra, né, delante do japonês, o japonês não vai ficar burlando-se de você. Te vai ajudar. Não, isso não fala assim, isso fala assim. Assim, né? Exato. Então... E o mais legal é que se a gente tem a humildade de chegar no japonês e falar, olha, eu tô aprendendo Nihongo, então se você puder me ajudar, ou se eu errar, por favor, corrija. Porque também eu já trabalhei com japoneses em que mesmo eu falando errado sem saber, depois que eu descobri, depois de tempos assim que eu descobri que eu falava errado, e ele não falava nada, não me corrigia. Então, como não me corrigia, eu achava que estava certo, e ele ouvia errado, entendeu? Daí ficava nisso. É muito engraçado. No, tem así, sino que el japonés también él sabe que uno es extranjero, es difícil el idioma, entonces él dice, yo ya sé que lo que quiere falar él, entonces, entendi. Então, ok. E aí te deixa e não te corrige. Não corrigir, porque tem japonês que eles ficam constrangidos de me corrigir, de corrigir, e de repente a gente acha ruim. Então, por isso que é importante ter essa conversa. Olha, se eu errar, pode me corrigir, viu? Tudo bem. Como a gente fala, daijobu, pode me corrigir. E aí sim, o japonês ele vai ter a noção de, se ele tá dando a permissão de eu corrigir para ele, então quando ele errar eu vou corrigir, porque ele disse que é ok. Aí, quando eu entendi isso, que meu professor falou, olha, não tenha medo nem vergonha nenhuma de pedir, que eles vão achar até legal. Sim, sim. Aí, acaba ficando um processo mais fácil, né, ter essa comunicação. Acho bem legal. Y ahora en esa comunicación aquí en Japón y las redes de comunicación que hay en todo Japón, ahora que puede mostrarse por Instagram, por YouTube, como es ahora que estamos haciendo este podcast, me contaste que tú eras fotógrafo ya en Brasil. ¿Cómo fue ese traer esa vida de fotógrafo ahora acá en Japón? Porque los tiempos también en Japón, no sé, pero aquí pasa muy rápido. Muy rápido. Foi assim, a minha grande motivação de vir para o Japão foi que eu já estava trabalhando com fotografia no Brasil, e lá eu não tinha condição de ter uma grande máquina de foto, ter uma lente legal, ter flashes, iluminação, não tinha. E realmente, no Brasil é mais difícil o acesso. Aí eu pensei, bom, vou para o Brasil, juntar um dinheiro e vou voltar aliás, eu vou pro Japão, juntar o dinheiro, e daqui um ano e pouquinho eu volto e monto meu estúdio no Brasil já com a máquina, tudo lindo, perfeito. Isso foi faz 15 anos atrás, né? Vai fazer 10 anos. 10 anos. Mas, ó, eu ainda tenho esse propósito, eu ainda tenho essa vontade de fazer isso, de uma hora. Agora eu estou muito bem estabilizado aqui no Japão, tenho minhas coisas, tenho carro, tenho móveis, tenho meu trabalho. Mesmo assim, eu penso em uma hora vender tudo, ou, como eu tenho parente aqui, minha família, deixar num cantinho lá na casa de um parente ou outro e ir pro Brasil e tentar, sabe? Mas no começo, a minha ideia foi essa. Só que aí tirei carta, comprei carro, já quando comprar carro, é outro Japão, né? Sim. É outro Japão, muda. Porque antigamente, no começo era só bicicleta, então tudo Denja, o trem. Sim. Aí, depois que eu comprei carro, aí que eu desisti. Eu falei, não vou embora. Vou ficar aqui, vou ficando. Aí troquei todos os meus equipamentos, hoje tem bons equipamentos. E foi onde eu pensei, não vou não. Só que, assim, isso é o lado físico, né? Que eu pensava muito. Agora, passando pelo lado da arte, do trabalho, o impacto cultural que eu acredito que todo mundo recebe aqui, que eu estava te falando nos bastidores antes, é assim, a gente que mexe com arte, com
com fotografia ou com outros tipos de coisas que envolvem arte e ter a oportunidade de viver em outro país, que é o nosso país de origem, no meu caso o Brasil, o seu Peru, e vir para o Japão. E o Japão tem muito isso que eles preservam o tradicional. Então, ao mesmo tempo que no meio de Tóquio tem um templo de séculos tradicional, com pessoas vestidas tradicionalmente, tudo muito bonito, você dá 2 passos, 2 quadras, já tem prédios modernos. Não, você só vira de lado e já tem aí o prédio e tem aqui o templo. Tecnologia, aquela coisa. Então, isso me surpreende muito, porque para a gente que trabalha com arte, a gente consegue ter acesso a esses 2 mundos, ao passado japonês e ao passado da Ásia no geral, porque o Japão veio construído e cresceu através da China. Então, a gente consegue ter acesso à Ásia antiga e à Ásia de agora, que a gente vive, de tecnologia e tal. Então, para a gente ter uma máquina fotográfica de filme, em que a gente compra os rolinhos, que inclusive aqui no Japão é um dos lugares do mundo onde mais tem acesso a coisas antigas da nossa área, né, de fotografia, do mundo todo. Sim. Então a gente consegue comprar uma máquina de filme e ainda comprar o filme de 36 ou de 24 e sair fotografando, sabe? Sim, sim. E coisa que, por exemplo, no Brasil, para ter acesso a esse tipo de equipamento hoje, é muito difícil, sem contar que é um absurdo de caro. Agora aqui não, aqui a gente tem esse acesso, consegue encontrar. E aí eu me sinto muito bem e privilegiado de ter isso, ter acesso a isso, sabe? Aí, porque tem muito a ver com a nossa área, né, de fotografia e tal. Eu acho isso muito bom, assim. Sim, você falava agora de virar aqui tem um templo e virar ao outro lado tem um prédio bonito, tudo isso. E se me vino a la mente, né? Asakusa. Por exemplo, tem Asakusa ali e você desde Asakusa pode tirar foto de Asakusa com a Skytree. Com o Skytree que tem no fundo. Skytree, verdade. Tem o mais, a torre más alta que tem em Tóquio, né? Que é o Skytree, con un monumento como es el templo del Sensoji, por ejemplo, ¿no? Entonces, Japón es muy, como yo falaba ahí a varios amigos, ¿no? Muy fotografiable Japón. Tem. Hasta o mínimo pedazo de casa que tenga ali es muy bonito para tirar una foto. Sim. E agora se colocar uma modelo aí com um traje típico, todo, a foto está legal. O que eu acho legal é isso, que a gente às vezes afasta um pouquinho da cidade, do centro, do grande centro, tem aquela casinha antiga, rústica, e que você coloca uma modelo ali e sai um fotão. Aí, nossa, aí depois, se você volta pro centro, na tecnologia, nos carros, na cidade... Com o neon ali, tem neon, tem a luz aí dos cartelos. Coloca o modelo ali também, sai uma fotona, incrível. E sem contar que eu penso que o Japão ele é muito sensorial. Você vai sair na rua, o semáforo, né, o farol, fazendo barulho, LED, placa, cartaz, sabe? Então, ter essa expressão e ter essa sensibilidade de poder viver tudo isso, é que eu já fui para Tóquio algumas vezes, mas Tóquio, eu penso assim, é uma mistura de sensações muito grande, visual, auditiva e até toque, de você estar numa calçada onde é acessível para deficientes visuais, você tá caminhando e você vê ouvir o som para deficientes visuais poder saber se o farol tá vermelho, ele pode atravessar ou não, e aí, eu acho isso muito incrível, porque não é em todo lugar, todo país que tem essa acessibilidade, que inclusive até em restaurante pra gente que não sabe, para mim, né, no caso eu não sei ler o Nihongo, o que tá ali no menu, tem a foto ali, então só de ver a foto no prato, é esse aqui que eu gostei, então é esse que eu quero, não preciso nem ler. Então o Japão tem muito disso. Agora, comparado a outros países, eu sei que existem vários países que é igual ao Japão, que tem muito, mas
ter a oportunidade de estar aqui e viver isso e poder contar para as pessoas, ó, o Japão é assim, é desse jeito que funciona, é acessível, é prático, limpo, seguro. Assim, é muito bom. É outra realidade, né? Não tem como. Antes de seguir hablando falando de fotografía, Sim. quería preguntarte algo que es como falaste de carro. ¿Cuál fue tu primer carro que compraste aquí o el carro que tienes ahora? O meu primeiro carro foi um Toyota Porsche. Não sei se você já ouviu. Porsche. É um Oh, Porsche. Ele tem três portas. As duas portas de passageiro. Esse foi o meu primeiro carro. E do lado esquerdo, abre só uma porta só de correr. oh. Aí, com 10 meses de Japão, eu comprei ele. Aí, comprei com um brasileiro, né? Ele fez todos os trâmites de papelada. E, nossa, fiquei muito feliz, assim. Eu lembro da minha primeira... Porque eu morava em Yamanashi. E para mim vir até Suzuka visitar meu pai é tipo 4 horas de viagem na época. Hoje em dia criaram uma expresso em Yamanashi, que na época não tinha expresso, que ligava a Kusoko, a expresso, né? Aí hoje em dia tem, então hoje reduziu o tempo, mas na época não tinha. Aí eu me lembro que essas 4 horas, tipo, durou 8 horas, porque eu nunca tinha viajado de carro, sabe? E é tudo muito novo e o medo de ir errado e tal, assim. E hoje em dia eu tenho um Prius, um híbrido, né? E ano 28, não sei que ano, assim, pensando, assim, eu não sei que ano que é. Mas é ano 28, ano japonês, né? 28. E aí tô com ele, muito bom. Ah, ¿no has pensado tener un Sport Card? Penso. Eu gosto do Silvia, um S15. E o meu sonho, minha vontade é ter um S15 branco pérola, mas não para drift, não para fazer dor. Eu quero deixar ele para mim andar bonito, né, na cidade. Né? Eu vi agora há pouco, né, o vídeo que você subiu de um mês passado, meses en invierno foi, né? Sim, sim. De os carros aí na montanha, aí bem equipado, com a saia, com o roiro, né, todo bonito, a música. Como hay en varios sitios en Japón, ¿eh? Aquí también tengo juntado carro no Monte Haruna, que para todos que saben de manga, como por ejemplo Initial D. Initial D es un manga de carro japonés, Hachiroku. Fue creado ahí en la montaña Haruna, Monte Haruna. Sí. Y ahí también tengo juntado carros, subimos haciendo drift, ahí o japonés. Tengo juntado aquí en Guma, en lado de Ota. No sé si você ya llegó para Oizumi, que Oizumi es como una ciudad brasilera dentro de Japón. Todo Brasil. Nunca fui, já ouvi falar. Ya, entonces te convido cuando vengas para acá a Tokio, yo te llevo para allá. Vamos sim, com certeza. Ahí también tem bastante peruano, brasileiro y se juntan con carros esportivos, ¿no? Y ahí se ponen a hacer, mostrar sus coches. Muito bonito. Eu penso que, assim, o meu cunhado, ele tem um Chaser. Oh, que bom, cara. E o Chaser dele é, assim, tudo trabalhado, ele limpa o motor e ele participa qualquer evento, assim, que tem, evento brasileiro ou japonês, ele participa, faz o cadastro do carro dele e geralmente ele sempre tá ganhando um troféu, porque ele deixa o carro dele todo bonito, todo equipado e tal, mas não faz dor e não tem coragem, porque ele usa só como estética mesmo, né? Pra deixar o carro bonito. E é um baita de um carro. E tem uma força o carro que eles colocam a turbina desse tamanho assim pra andar mesmo, pra andar. Te cuento que Dory también sale muy caro, ¿eh? Yo conozco japoneses que van aquí en el saquito de Doristo, tem aquí perto. Eles trocam 4 vezes jogo de talla, né? Mais ou menos, se é barato, até 100 yen cada jogo. 4 vezes? Vá. 4 vezes? Imagina aí quanto é. Ele tem um primo meu que faz.
Só que esse primo meu que faz, ele já tem uma equipe, a equipe tem patrocínio, né? Então o pessoal patrocina. Mais uma vez ele tava falando, ó, só para eu ir brincar e fazer o meu treino, 300 mil ienes, 250, é muito gasto. E apesar de eu achar legal, bonito e gosto, não é um esporte que eu entraria. Eu prefiro continuar tirando foto mesmo. Esse é nosso deporte. Nosso melhor deporte é esse daí. É mais tranquilo. Ahora, hablando de un poco de fotografía, aquí en Japón, ¿cuál fue la primera cámara? Primero, ¿qué cámara tenía en Brasil? Y la primera cámara que compró en Japón. No Brasil eu tinha uma 60D da Canon e vim com ela pra cá. Aí depois de um ano aqui, eu comprei, como eu já tinha, foi assim, o processo foi, eu vim com uma 60D com uma 50mm, aquela da Canon que é bem frágil, né, de plástico, assim. Ah, la 1.8, la... 1.8, isso, essa mesmo. Vim com uma 50mm e vim com uma a 1855 do kit e uma 18-135. Mas não era aquela série vermelha, tal, não. Era aquela, a outra série, que ela é mais escura. E depois, daí nesse processo de um ano, eu troquei as lentes. Continuei com as que eu tinha, mas eu comprei uma 24-135 e depois comprei uma fixa 36mm. Só que era uma 30, acho que só que era Sigma, não era Canon. Era da Sigma, mas dava para colocar na Canon, né? Aí fiquei com essas duas. Aí depois de um ano mais ou menos, na época, em final de 2015, mais ou menos começo ali de 2016, tinha acabado de lançar o 80D da Canon, que ela gravava full frame, tinha umas configurações bem legais lá, que pra mim já era o top, assim. Só que ainda não era full frame, né? Ela só gravava full frame não, ela gravava 1080? 1080. E na época o 1080 tava bem legal, assim, bem alta, não tinha ainda o 4K e tal. Aí depois disso, em 2020, quando teve a pandemia, eu continuei com a 80D todos esses anos. Aí em 2020 eu comprei uma Canon R. Fui pra R, aí já full frame. Aí eu já comprei com a lente do kit, que é essa que eu tenho, a 18-105. Já é 24-105. 24-105, isso, eu falei 18. 24-105, a abertura dela é 4. F4. F4. E aí, tipo, já vai mudando, né? Já vai ficando. Já tem um equipamento mais acessível. Aí comprei drone também, comprei GoPro, comprei. A GoPro não, aquela Insta360. Comprei estabilizador. Então tenho todo esse material, fora o material de iluminação que eu tenho. Que eu tenho um kit de flash da Godox. Tenho os modificadores também, né? O softbox. Tenho um estúdio portátil. Então tem muita coisa. Esse laptop mesmo, o notebook, é um MacBook Pro. Então, o que eu tenho hoje assim, se for, é coisa que no Brasil levaria anos para construir, sabe? E olha lá ainda. A isso eu queria chegar agora, né? A facilidade que tem uno como fotógrafo para poder adquirir, né? Nosso equipamento. Apesar de que aqui, o que eu tenho hoje também levou alguns anos, coisa de uns 5, 6 anos, com tudo que eu tenho hoje, foi esse processo de uns 5, 6 anos. Porque eu não tive pressa em comprar, mas eu compro muito bem planejado para não ter que... porque, querendo ou não, se eu usar todo o meu salário para comprar só equipamento, eu vou ficar sem salário, né? Então, eu usufruo de outras coisas também, passeio, carro e tal.
Então, eu levei todo esse tempo para comprar 6 anos, mas no Brasil, o que eu tenho hoje, eu levaria bem mais tempo, porque lá realmente é mais difícil. E o que eu tenho hoje, os equipamentos e tudo que eu tenho hoje relacionado à fotografia, é coisa que é o desejo de muito fotógrafo. Muito fotógrafo queria ter pelo menos o básico ali que eu tenho. Então, eu sempre agradeço, sou grato pelo que eu tenho e dou valor ao que eu tenho, ao esforço que eu faço também para adquirir, sabe? Porque eu sei que eu já vi uma realidade, como eu vim do Brasil já e já trabalhava com fotografia, eu vim do Brasil com uma realidade em que é muito difícil, né? Ter os equipamentos que eu tenho hoje. Sí. Por isso. Y ahora ya cuéntanos un poco los primeros trabajos como fotógrafo aquí en Japón. He visto en tu Instagram que puedes fotografiar modelos ahí donde tú se mora. Ahora último he visto un posteo que ha colocado de una oficina que está tomando unas fotografías de una empresa, creo que es. Ahora último que subiu una foto. Sim, de um workshop, né, que eu fotografo eventos também e tal. E os meus primeiros trabalhos aqui no Japão foi principalmente, que nem lá em Yamanashi, eu tinha contato com bastante peruano. E trabalhava comigo, eu tenho uma tia que mora em Yamanashi, tinha amigos da minha tia que eram peruanos também e tal. E eu me lembro que os meus primeiros trabalhos foi com um peruano, que eu fazia aniversário de infantil. E aí foi onde eu comecei a ter contato com a cultura, com peruanos e tal, e via essa mistura com brasileiros, era bem legal. E eu via como eu pude ver com a diferença de uma festa de aniversário brasileira com um aniversário peruano, as brincadeiras, as comidas, os costumes, é tudo diferente. Eu achei muito legal. E fiz alguns ensaios também, ensaio ao ar livre, né, externo, só que aí já foram brasileiros mesmo. Mas em questão de eventos, assim, aniversários, eu comecei fotografando peruanos, lá em Yamanashi. E cobrei um valor legal, assim, pra época, né, tipo 15 mil ienes, que eu achava um valor legal. E aí até hoje estou com esse processo. Claro, o valor do ensaio hoje já é um pouquinho maior, mas eu só não fotografo objetos, roupas e alimentos. Porque o meu forte, que eu gosto de fotografar pessoas e natureza ou cidades. Esse é o meu estilo de foto. Agora, conheço bastante fotógrafo que gosta de... Tem a fotografia específica, né, que gosta assim. Aí eu prefiro mais trabalhar com pessoas, que eu acredito que eu tenho uma facilidade melhor de fotografar pessoas, né, ter a comunicação, a conversa ali. Então. Igual yo, né? Yo soy fotógrafo de rúa, así que... Sí, fotografía de rúa. También me gusta lo que es hacer retrato, portrait. Sí. También tengo facilidad de hacer fotos de carro, de eventos de carros, ¿no? Modelos con eventos de carros, todo eso de ahí. Y es bueno. A mí me gusta mucho ese tema de fotografiar. Ahora tengo un emprendimiento que es guiados aquí en Japón. Y también para fotógrafos. Ya conversé en otro podcast igual, pero te cuento así que, por ejemplo, tengo profesores de fotografía que vienen a Japón con su grupo de estudio, ¿no? Entonces ellos procuran siempre tener una modelo de acá de Japón para poder sacar una fotografía, ¿no? Legal. Entonces como yo tengo esa facilidad de que he estado en eventos de carro, conozco muchas modelos, ¿no? Que pueden tener esa facilidad de participar por una remuneración en esa salida, ¿no? A ella yo confío con ella cuánto va a cobrar, le presento propuesta para persona que va a querer el guiado fotográfico, y ahí voy con el modelo, levo aí, eles tomam fotos, tudo, e acabou. Muito legal. Eu conheço um fotógrafo, conheço por rede social, um brasileiro que mora em Tóquio, que ele também faz esse processo mais como guia, né? Ele é guia turístico e fotógrafo. Então, além de ele apresentar o trabalho dele de levar brasileiros para passeios em Tóquio, ele inclui a fotografia, vende
por uma coisa só, né? Um pacote só. E vive disso, só disso. Mas eu também faço E, isso em tempo livre, né? Se tem tempo, sim, é algo guiado turístico. Y sim. aparte, si ven personas que quieren alquilar una modelo para hacer unas sesiones aquí en Tokio, igual, yo puedo Sim. conseguir así. Y É, eso es lo que tú haces. é algo que eu pensei agora que eu tô em Nagoya, que é um pouquinho maior, e tem, tem bastante turista que vem para cá, para Nagoya, conhecer essa região e tal. Então eu pensei em criar algo para anunciar e tal, mas é aquela coisa, eu sinto ainda uma dificuldade no idioma, então eu preciso melhorar o meu idioma, principalmente para essa questão de que eu prestar serviço a outra pessoa, eu preciso estar confiante em que eu vou levar ela num lugar e que ela não e que eu vou poder falar numa boa, tranquilamente. Mm, Então é algo que eu tenho estudado e trabalhado para desenvolver o Nihongo melhor, e principalmente nessa área de profissional, sabe? claro. Para para depois mais para frente eu divulgar isso e ter é um dos projetos, né, que eu tenho em mente nessa área de fotografia. Mm, Porque eu acredito assim, todo estrangeiro, eu acredito que tem a vontade, todo estrangeiro que está em fábrica aqui no Japão tem a vontade de ter algo próprio, ou pelo menos sair da fábrica, ou tentar algo fora da fábrica. es cierto. Então, eu também, eu tô nessa caminhada de construir algo fora da fábrica, aos poucos, no tempo que eu for conseguindo e tal. E para um dia eu conseguir viver só do que eu gosto, que é fotografia, né? Então eu tenho essa ideia, assim. Y para ir ya concluyendo este podcast de hoy día, que estamos hablando un poco ahí de fotografía, tu canal de YouTube, ¿cómo nació esa idea de hacer canal de YouTube? Então, é assim, o meu canal no YouTube existe desde 2016. Eu comecei quando eu era solteiro, em Yamanashi. Eu morava lá em Yamanashi, aí eu conheci um brasileiro que tinha acabado de chegar, então, como eu já tinha carro, eu levava ele e a família dele pro mercado, fazia algumas coisas assim com ele, levava pro parque e tal, porque ele não tinha carro. Aí ele começou a gravar vídeo por YouTube. Aí ele começou a me incentivar, né? Falou, Bruno, grava também. Você tá aqui mais tempo e você já tem carro, já sabe se virar legal e tal. Falei, eu não tenho cara pra gravar e tal. Não, grava. Aí comecei por influência dele, que chama Carlos, né? Eu comecei por influência do Carlos, inclusive tem até o primeiro vídeo do canal mesmo é com ele aparece lá. Eu entrevistando ele dentro do carro. Porque eu já tinha mais ou menos ali 1 ano de Japão, mais ou menos, e ele tinha acabado de chegar, 2 meses, mais ou menos, e foi onde eu tive aquela entrevista de a experiência dele, de um novato no Japão e tal. E a partir disso, comecei a gravar vários vídeos nessa época. Em 2018 eu me mudei para Shizuoka, outro estado, e parei de gravar, porque aí nessa época, antes eu morava com meu irmão, aí nessa época eu fui morar sozinho. Aí já não tinha tempo para gravar, para editar, porque aí eu tinha que cuidar da casa tudo sozinho, fazer comida, trabalhar, e aí não tinha tempo. Aí depois de um tempo casei, depois do casamento a gente juntou, né, e falei para ela, vamos voltar com o meu canal no YouTube? Aí ela falou, vamos gravar nós dois então. Tá bom. Aí começamos a viajar o Japão todo, até pra fora a gente viajou, né? E começamos a gravar e postar vídeo. Antigamente era Um Casal Descendente, o nome do canal. Aí, no final do ano passado, eu me separei. A gente separou, eu divorciei dela. Aí eu falei, vou voltar com o canal com o meu nome de novo, Bruno Chiquese. E vou continuar gravando, né? Gravar meus vlogs, que eu sempre gravei antes de conhecer ela e sempre gostei e tal. Aí voltei a gravar esse ano, né? Colocar alguns vídeos. Ainda tá um pouco lento, porque eu tô naquele processo de antigamente. Tenho que cuidar da casa, tenho que trabalhar. Aí o tempo para parar para editar, o tempo para gravar. Mas eu ainda me sinto muito motivado em gravar, sabe? Em querer postar as coisas ali, porque querendo ou não, tem vídeo lá de do meu início de Japão.
de 8 anos atrás. Eu comecei a gravar depois de 1 ano, mais ou menos, de Japão, então de uns 8 anos atrás tem vídeo lá. E às vezes eu paro, vou lá e dou uma olhada, falo, nossa, olha o Bruno de 8 anos atrás, sabe? Sí. Essa ideia de deixar gravado lá e parado. E com isso gerou público, com essa ideia de deixar guardado e como uma lembrança, gerou público. Hoje o meu canal ele é monetizado, cai um trocadinho lá, é pouquinha coisa, mas é monetizado. Então eu tenho essa ideia ainda de, além da fotografia, poder conseguir viver também de uma monetização legal ali, os inscritos crescer. Eu acredito que até você pensa isso, né? A gente que trabalha com internet sempre pensa em crescer, em ter um público grande, em ser monetizado legal, e de repente viver até disso. E para mim, comigo não é diferente, então eu penso muito nisso, assim, com o YouTube. Porque también es un trabajo más, entonces es un trabajo a más. Toma tiempo, tem que salir, tem que ir a los sitios, tem que consumo de gasolina, o viático, a comida, o peaje, parking, hotel, tempo, então tudo isso. Eu só, na época, antigamente, eu ficava um pouco frustrado porque eu entrava muito naquela de postar e ter aquela empolgação de, tipo, esse vídeo vai bombar, vou viralizar. E ia lá, tipo, 100 visualizações, 10, 50, aí eu ficava decepcionado. E, querendo ou não, isso causa uma ansiedade, né? De, tipo, uma pressão de, tipo, pô, fiz tanto esforço, fui lá no parque, gravei, gastei dinheiro, e ninguém fala nada, não teve curtida. Então, antigamente, eu entrei muito nessa neura, né, que a gente fala de ficar bolado com o canal, de não ir pra frente. Aí hoje em dia, não, hoje em dia eu falo, não vou me pressionar mais, porque eu tenho outras coisas, tenho meu trabalho na fábrica, tenho a fotografia, e aí tem um canal no YouTube. Então eu me sinto bem em postar vídeos a cada 2 meses, a cada 1 mês, quando eu posso. Eu não me impressiono mais com o YouTube, sabe? Eu fico bem tranquilo. Porque já fui essa época em que eu ficava, não, eu tenho que postar toda semana, pelo menos 2 vídeos. E aí postava e tava naquele ritmo frenético, e a gente sabe que dá trabalho, mas hoje em dia eu fico tão em paz assim com o YouTube, que quando dá eu posto, quando não dá eu não posto, e tá tudo bem. E, por exemplo, eu tô postando vídeo, hoje, nesse feriado, eu consegui editar 2 vídeos, o que eu postei hoje, e amanhã ou depois, ou durante essa semana, eu vou postar outro, que eu consegui editar, que também é do último feriado. E também tem a ver com carro, que é um evento que aconteceu em Suzuka, no circuito, né, bem famoso aqui na região, que é um evento feito por um grupo de brasileiros. Aí vai aqueles food truck, vai carro com som, só que esse evento foi de dia. E aí o pessoal fica no circuito lá, fazendo drift. Então aí eu peguei e filmei tudo, deve ter pelo menos uns 15 minutos de vídeo do evento. Aí vai ser o próximo vídeo, já é um spoiler já, pessoal. No, de repente sale este sale después de tu vídeo, assim que tá show. Sim. Eu já ouvi falar, é uma estratégia, né? Criar expectativa no pessoal. Sim. O próximo vídeo vai estar legal, hein? Tipo assim. Aí é onde o pessoal cria curiosidade, vai querer. Eu já estudei muita coisa sobre YouTube, sobre crescer, sobre como fazer e tal. O la imagen también del video, ¿no? Captura para hacer o carátula. A thumbnail, né? A capa, de ser chamativa, né? Sí. O que sea alguna captura de un video que después el espectador quiera buscar esa parte de esa imagen. Exato, y esa imagen está al final do video. Pero chega aí. Estratégia para a pessoa assistir o vídeo todo. É bem assim. Sí, no. Bueno, Bruno, gracias por tu tiempo, por el tiempo que has tenido conmigo aquí para conversar un poco de tu historia aquí en Japón, tiempos de fotografía. Nos puedes dar tus redes sociales para que gente que quiera conocer un poco más de ti, un poco más de tu trabajo,
pueda estar en contacto com você, né? Aí te dejo as câmeras. Eu agradeço, sou muito grato por esse tempo. E a minha rede social é Bruno Chiquesi, @ né, Bruno Chiquesi. Eu tô mais presente ali no Instagram, postando stories. E o Instagram é mais voltado para fotografia mesmo, algo bem profissional. Não posto muito a minha vida fora do profissional ali no Instagram. Mas geralmente no YouTube eu posto. No YouTube é algo mais assim, vlogs, algum passeio ou alguma coisa que está em alta, e eu sempre posto ali no YouTube. E eu agradeço, meu amigo Nakahodo, fico muito feliz por essa nossa amizade e tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de ter mais contatos aí pela frente e ter mais projetos e acontecer más cosas ahí, con certeza. Ahí te espero por aquí. Ahí te dejé solo en pantalla para poder colocar tus redes sociales de lado. Así es que ya saben, todos los que están viendo el video ya han visto las redes sociales de Bruno y poder seguirle, darle like, miren sus videos, que está muy bueno este último que acabo de subir, sobre los coches ahí en la montaña. Legal, y bueno, ahí te espero por acá también, porque habíamos quedado ir a Tokio a grabar, ¿no? Lembra de cuando estábamos en el Matsuri de los... Eu lembro que você falou. Eu lembro até hoje. Así que te espero por aquí en Tokio para poder dar una vuelta ahí de noche y así hacer fotografía de... a mí me gusta la foto de noche, tengo otro ambiente, ¿no? En Tokio, sí. muy legal. Pero no, si quieres de día entero, nos marcamos un día y estamos por ahí. Marcamos, com certeza. Tienes que venir, teremos oportunidade. Tem que venir também aqui ao Izumi, O Izumi, isso. Mas tá bom. Eu agradeço, muito obrigado e obrigado a quem assistiu, acompanhou aí. Só agradeço mesmo. Muchas gracias, Bruno, y ya saben, todos nos vemos y nos escuchamos el próximo podcast. Ya saben, suscríbete, comenta, alguna consulta puedes hacerlo también en la caja de descripción. Voy a dejar sus datos de Bruno, su Instagram y su canal de YouTube, para que puedan seguirlo. Va a estar en la caja de descripción y también en el primer comentario fijado. Así que gracias por vernos y escucharnos y aguantar esta charla de fotógrafos aquí en Japón. Así que bueno, nos vemos. Chao, chao. Mata, né? Tchau. Obrigado.